Olá, estamos aqui para o quarto tópico, o tópico da lição, que nos fala sobre a perseguição não é surpresa. Fervilhando com o amargor da inveja, como o inimigo das almas despertou uma oposição enganosa contra Estevão. Então vamos ver aqui, Atos 6, 8 a 14. Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamados dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cecília e da Ásia, e disputavam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então subornaram uns homens para que dissessem: ouvimos-lhe proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E excitaram o povo, os anciãos e os escribas. E investindo com ele, o arrebataram e o levaram ao conselho. Apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei, porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então nós vemos aqui, queridos irmãos, quem ama Jesus, né, passará por perseguições, né? Quem ama a verdade passará por perseguições. Nós vemos aqui a história de Estevão agora, uma perseguição que se levantou contra ele, servo do Senhor. Ele fazia, né, prodígios e milagres. Estevão não estava apenas ali ajudando a obra do Senhor na questão da assistência social, mas ele também se tornou um grande pregador do Evangelho, né? Era um homem cheio de fé, cheio do poder do Espírito Santo. E muitos então da sinagoga se levantaram contra ele por inveja, né? E muitas perseguições aconteceram ali, né? No caso agora, ele foi levado perante o conselho. E aqueles homens contrataram falsas testemunhas, os líderes judeus contrataram falsas testemunhas contra ele, subornaram essas pessoas, né, para mentir, dizendo que Estevão estava blasfemando contra Deus, contra Moisés, contra o templo, que Jesus iria mudar, que ele estava pregando que Jesus ia mudar todos os costumes, né, da lei, queria destruir o templo. E então inventaram várias situações ali e subornaram homens para que servissem de falsa testemunha, né? Falsas testemunhas contra Estevão e o levou agora perante o Sinédrio, né? E nós vemos aqui então, irmãos, que assim também vai acontecer com os servos de Deus, né? Muitas vezes a perseguição vem até de dentro, né, da obra, aqueles que conhecem a obra, né? E agindo dessa forma, os líderes judeus, eles queriam destruir a Estevão e a influência que Estevão estava tendo ali naquela região, a influência da obra de Deus, né? Porque muitos sacerdotes começaram agora também a seguir a causa de Jesus, a acreditarem em Jesus, né? Então nós vemos aqui que perseguição não é surpresa, como diz aqui o tópico, e Estevão estava passando por essa situação nesse momento. Estevão, cheio de fé, operava grandes maravilhas e milagres entre o povo. Grande ira tomou conta dos líderes judeus quando viram sacerdotes renunciando às tradições, aos sacrifícios e ofertas e aceitando a Jesus como grande sacrifício. Com o poder do alto, Estevão condenava os incrédulos, sacerdotes e anciãos e exaltava a Jesus perante eles. Eles não conseguiam resistir à sabedoria e o poder que Estevão falava, com que Estevão falava. E ao descobrirem que nada poderiam fazer para vencê-lo, contrataram homens para testemunhar falsamente que o tinham ouvido falar blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Então nós vemos aqui o que aconteceu com Estevão e também poderá, no futuro, também acontecerá com os servos do Senhor, né? Também poderemos passar por essas situações aqui por amor ao Evangelho, por pregarmos o Evangelho, assim como Estevão passou. A letra B.
Como nosso mestre advertiu contra essas coisas, e que palavras do salmista podem nos trazer esperança? Que palavras do salmista podem nos trazer esperança? E como Jesus também nos advertiu sobre estas coisas. Mateus 10 e 6, 17, Salmos 31, 18 e 20. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas sinagogas. Salmo 31, 18 a 20. Emudeçam os lábios mentirosos que dizem coisas más com arrogância e desprezo contra o justo. Ó, quão grande é a tua bondade que guardaste para os que te temem, e que tu mostrastes àqueles que em ti confiam na presença dos filhos dos homens. Tu os esconderás no secreto e a tua presença das intrigas dos homens. Ocultá-los-ás em um pavilhão da contenda das línguas. Então nós vemos aqui, irmãos, o conselho de Jesus e também a esperança que o salmista Davi nos traz. Aqui está a advertência de Cristo, né? Jesus, ele predisse que aconteceria o que aconteceria com os discípulos, né? As perseguições que eles padeceriam, né? Em todos os tempos, os servos de Deus, os que professam o nome de Deus, né? Sofrem perseguições. Aqueles que realmente vivem para a causa de Deus sofrem perseguições. Isso desde os apóstolos, o próprio Cristo e até os nossos dias também, né? E hoje também nós podemos passar por essas situações de perseguição, né? E por isso nós devemos ser prudentes como as serpentes e simples como as pombas, né? Devemos colocar nossas vidas nas mãos de Deus, mas sermos simples aqui, como diz a palavra de Deus, né? Seguimos o exemplo de Cristo, né? Porque no meio das perseguições devemos lembrar que a graça de Deus está conosco. E isso nos traz esperança, né? Por isso que o salmista Davi aqui nos disse, né? Deus nos esconderá no secreto da sua presença, das intrigas dos homens, né? Da calúnia dos homens, da difamação dos homens. A palavra de Deus nos guardará, né? A palavra dos ímpios, que é contra os servos de Deus, mas o Senhor nos protegerá, nos dando a sua graça, né? Os homens farão de tudo para dificultar a obra do Senhor. Farão de tudo para atrapalhar a causa do Senhor, né? Para atrapalhar os servos do Senhor, com falsas acusações também. E falarão contra a causa do Senhor e contra os seus servos, né? Mas Deus nos dará a sua graça, para continuarmos pregando o seu evangelho, mesmo em meio a difamações, mesmo em meio a dificuldades, o Senhor nos dará a sua graça. O coração dos homens não é mais suave hoje do que quando Cristo andava na terra. Então o coração dos homens não é menos acusador do que no tempo de Cristo, né? Como os discípulos passaram no passado. Eles farão tudo ao seu alcance para ajudar o grande adversário a dificultar as coisas ao máximo para os servos de Cristo. Assim como o povo fez com Jesus quando ele andava na terra. Açoitarão com a língua da calúnia e da falsidade, criticarão e usarão contra o servo de Deus os próprios esforços que o Senhor o está levando a fazer. Com más suspeitas, verão fraude e desonestidade onde tudo está certo e onde existe integridade perfeita. Atribuirão intenções egoístas aos servos de Deus quando ele próprio os está conduzindo. Se Deus o exigisse, esses servos entregariam até mesmo a vida para fazer a causa avançar. Então nós vemos aqui, Satanás vai usar situações, né? E usar meios para falar acusar os servos de Deus, para tentar destruir a sua influência, destruir a obra do Senhor. Mas Deus dará a sua graça, porque Deus sabe que muitos dos seus servos são fiéis, verdadeiramente fiéis. A letra C. O que foi digno de nota em Estevão enquanto ele era acusado? Atos 6 e 15. Então todos que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo.
Então Estevão estava ali perante o conselho, foi levado pelos líderes judeus, sendo falsamente acusado, as suas testemunhas foram subornadas, mas quando o conselho daqueles homens olharam para Estevão, o seu rosto brilhava, né? Com o rosto de um anjo. E viram a tranquilidade com que ele estava ali, no meio da perseguição. Ele tinha a paz que vinha de Cristo na sua vida, né? Isso aconteceu, irmãos, porque Estevão, ele era um homem cheio do Espírito Santo. Na verdade, aquilo que reluzia ali era o poder do Espírito Santo, né? Era o rosto de um homem cheio de fé. Era o rosto de um homem cheio da graça de Deus, né? Mesmo sob perseguição, ele manteve a comunhão com Deus até o fim. Esse é o exemplo de Estevão que nós também devemos seguir. Mesmo em meio a sofrimentos, mesmo em meio a perseguições, devemos manter a nossa lealdade ao Senhor, devemos manter o nosso relacionamento com Deus, buscando sempre agradar ao Senhor e buscando sempre o Espírito Santo, né? Para que no momento em que nós formos chamados a testemunharmos, também possamos dar bom testemunho da causa do Senhor e muitas pessoas verão Jesus em nossa vida, né? A gloriosa luz do semblante de Cristo resplandeceu sobre Estevão com tal poder que até seus inimigos viram o rosto dele brilhando como a face de um anjo. Então, se nós mantivermos o nosso relacionamento com Deus, no momento em que formos chamados perante os homens, né, a testemunharmos do Senhor, o Espírito Santo falará por nós e o nosso semblante refletirá a paz, a glória de Cristo, né? E será um grande testemunho até para os nossos inimigos também. Assim foi o que aconteceu com Estevão, e que nós também possamos nos preparar para que um dia, se formos chamados a testemunhar dessa forma, possamos nos achar preparados para essa obra. Que Deus nos abençoe para entendermos a sua palavra.